Beleza. Tá, então hoje fazer uma apresentação aqui para falar sobre o RCU, que é um mecanismo do kernel. Então, bom, é uma dessas apresentações que eu só basicamente li o artigo lá do LWN, então também não é nada muito a fundo, mas acho que deu para pelo menos pegar a ideia legal aqui do que é. Então vamos lá. O que é RCU, né? Basicamente é um mecanismo de sincronia do kernel. Então serve para sincronização, né? Para o tipo de coisa que você tem que evitar condição de corrida entre dois programas. Basicamente a ideia dele é permitir escrita e leitura ao mesmo tempo, que é um negócio bem doido assim. E também sem ter que fazer locking, né? Sem ter que travar a parte do código, pelo menos do lado dos leitores. Quem está lendo não precisa travar nada, assim. Não precisa travar nenhuma região de memória. E ele consiste basicamente em três partes. Não sei se ficou tão claro aqui também, mas a ideia é que você está, por exemplo, está mexendo numa estrutura de dados, né? E você vai permitir escrita e leitura ao mesmo tempo. E você está, por exemplo, trocando um item de uma lista ou está removendo um item, e então você tem meio que deletar, você vai deletar um item, por exemplo. E aí, normalmente como isso é feito, né, em outros mecanismos, você, por exemplo, ter um lock, você travar aquilo, e aí você conseguiria deletar essa estrutura sem ninguém estar mexendo ao mesmo tempo. Então, só que a ideia do RC é um pouco diferente. Então, ele não vai travar nada, e aí o que ele vai fazer é que quando ele precisa deletar uma coisa, o que ele vai fazer é primeiro ele vai esconder, entre aspas, assim, ele vai sumir com as referências daquilo para mais nenhum ponto do código do kernel conseguir acessar aquela estrutura, aquele item específico. Aí ele vai esperar até o último código que estava apontando, que já tinha pego referência para aquele item antes, para esse último código parar de usar aquilo, que é esse que chama de grace period. E aí só então que ele vai destruir, porque ele não pode destruir antes disso, senão daria problema de segfault, né? Mas então a ideia é essa. Tá, então aqui tem meio que um diagraminha aqui para ter uma ideia de como isso acontece. Então tem um eixo X aí, é o tempo, né, da esquerda para a direita, e tem vários threads ao mesmo tempo lendo, né? Essa figura eu meio que copiei assim do que tinha no LWN. E a ideia é que tem então esse primeiro momento de que você vai esconder, e aí, enquanto isso tem várias threads que estão, por exemplo, lendo essa estrutura de dados, começa a ler e tal. As threads que estão em azul escuro aí é porque elas começaram antes de acabar esse RAID, então aquela estrutura antiga ela estava visível ainda, então essas azul escuras elas estão apontando para o item anterior, para o item antigo, antes dele sumir com aquilo. E os azul claro seria, ele está apontando já para o item novo. Porque, também, acho que não ficou tão claro aqui, mas a ideia que eu estou pensando aqui principal é, por exemplo, você tem uma lista, e aí você quer trocar um item dessa lista. Então você tinha um item, e você quer trocar ele por um outro. Os mecanismos de sincronia, normalmente, o que eles fariam é trava só esse item, edita, e aí você libera. E aí você impede que qualquer um leia enquanto isso, para não ter dados inconsistentes. O que a RCU vai fazer, na verdade, ao invés de travar, ele vai criar uma outra cópia, assim, ele vai ter dois itens. Esse mesmo item vai ser representado duas vezes, um vai ser a cópia antiga, o outro vai ser a cópia nova. E aí ele edita só a nova, e aí o que ele vai fazer é ele vai deixar o antigo invisível, que esse hide seria isso, para ninguém mais conseguir apontar para o antigo, aí a partir de agora... Então, a partir do momento do wait ali, que são os readers azul claro, qualquer reader que for ler esse elemento da lista, ele só vai pegar ponteiro para o item novo, que já foi editado. Não consegue mais acessar o antigo. Isso é importante para que em algum momento acabe os leitores do item antigo e ele possa deletar, que é quando acaba esse tempo amarelo e chega no delete, que é o momento que
não tem mais ninguém lendo o item antigo, tá todo mundo lendo o item novo, então eu posso deletar aquele antigo. Essa é a Mas, ideia. tipo, o azul escuro, ele leu o item antigo, certo? Sim. E o azul novo, ele leu o item novo. Pera, o azul escuro, ele leu o item antigo, e o azul claro é porque ele leu o novo já. E aí, tipo, isso aconteceu em paralelo, né? Cada um leu uma coisa, certo? Não, então, o que acontece é que, tipo, o que define se ele leu o antigo ou o novo é se o reader começou antes do final do verde, antes do final do hide, o antigo não estava escondido ainda. Então, ele leu o antigo sempre. Então, por isso que todos os readers azul escuro, eles começam antes do final do verde, da seção verde. Aham. Porque o antigo não estava escondido ainda, então ele lê o antigo. Certo, mas beleza. Mas o Reader ali é azul escuro e tem um claro que lê em paralelo, né, ao mesmo tempo. Só que um vai ler o novo e o outro vai ler o antigo, certo? Tipo, a segunda e a quarta barrinha. É que acho que a ideia, na verdade, é que o começo da barrinha do reader é que é o momento que ele leu aquele item. Depois, a continuidade é só que, tipo, ele tá, talvez, tipo, operando com aquele dado, sabe? Tipo, ele tá fazendo alguma coisa com base naquilo que ele leu. Ah, pode Mas o ser. importante, tipo, ele tem uma referência. Assim, o comprimento dele só quer dizer que aquele thread está vivendo ainda e ele tem uma Ah, tá. referência para aquilo que ele leu. Mas o que ele leu é determinado no momento que ele começa. Então, todos os azuis claros começam para a direita do verde e todos os azuis escuros começam para a esquerda do verde. Uhum, pode crer. Não, mas a minha pergunta, na real, era, tipo, dado que existem esses... Existe um com uma referência pro no e um com uma referência pro velho ao mesmo tempo, como que isso não levaria numa... Então, é que não existe ao mesmo tempo. Tipo, no momento que acaba o verde, ou seja, que ele completa o raid, ele troca o ponteiro. Então, a Ah, partir do momento que acaba o verde, todo mundo que lê aquele item vai ler o novo. E antes disso, todo mundo que lê aquele item lê o velho. É uma troca de pode. ponteiro atômica. Valeu. Essa que é a ideia do esconder, assim, tipo, ele existe na memória do kernel, mas ninguém consegue achar mais, só se você já tinha achado ele antes disso, que ele não está escondido. Mas a partir daí você só pega o novo. E Então aí, essa é a ideia. E aí acabando o amarelo, o amarelo ali acaba justamente junto com o último reader azul escuro, ou seja, a última referência para o ponteiro antigo acabou, e aí a partir daí é o momento de delete que tipo, ele vai apagar aquela estrutura antiga. E aí só vai existir o novo na memória. Se alguém tiver uma dúvida, pode interromper assim mesmo perguntando. Então, quando que você usa o RCU, né? Então a gente já viu o que é, mais ou menos, e qual que é a ideia de quando você vai usar ele. É basicamente quando você vai ter acesso concorrente a uma estrutura. Além disso, não só isso, porque isso seria qualquer mecanismo de sincronia, mas tem bastante leitura, então a característica do RCU é que você vai usar quando você tem muita leitura, porque justamente a ideia dele é que ele não precisa trancar do lado do ponto do lado dos leitores, né? Então, se você tem muita leitura, faz sentido você ter essa otimização. E provavelmente poucas escritas ao mesmo tempo. Dá para você ter, inclusive, mais de uma escrita, só pontuar isso também. Na verdade, o RCU em si, ele só permite uma escrita, né, ao mesmo tempo. Só que no próprio artigo lá do LWN, ele explica como que você pode usar, aí você tem que usar algum mecanismo de locking extra para conseguir ter mais de uma escrita ao mesmo tempo. Mas o RCU em si está preocupado em você ter um cara que vai escrever e vários que estão lendo ao mesmo tempo, sem precisar parar eles, e eles vão lendo no momento que ele lê, ou ele pega o antigo ou pega o novo. E também quando a performance é crítica, né? Porque o bom do RCO é que, além disso, ele é bem enxuto, assim, tipo, ele não afeta muito pouco performance, inclusive tem, dependendo da preempção ou não do kernel, pode até não ter nenhum overhead de performance. Aqui, então, é que eu vou dar um exemplo aqui, então só para situar, assim, o exemplo de uma estrutura que a gente vai usar aqui no exemplo. Então, seria o struct_full, por exemplo, ele é uma lista, né, por isso tem esse list head, e ele tem, por exemplo, 3 campos, int A, int B e int C. Então, ele é essa lista aí. E o head é a cabeça.
Então aí a gente tem esse exemplo de código aqui que você vai fazer o que eu estava falando, de trocar um elemento da lista. Então, a primeira linha ali a gente está, por exemplo, procurando alguma chave ali que a gente quer trocar na lista. A gente vai pegar um elemento da lista, aí vai apontar ele para o P. Ou seja, o P está apontando para o antigo. Aí com o Q a gente vai fazer um camalloc, né? Vai basicamente alocar o tamanho para o novo elemento, vai copiar as coisas que estavam no P para o Q, e vai editar o Q, colocar 2 e 3. Isso tudo você está fazendo enquanto outras threads podem estar lendo o P, que é o antigo. Não tem problema, você está editando o novo. Então, não tem nenhum problema de concorrência, você não precisa travar nada. E aí o que você vai fazer é, você vai chamar essa função aí, list replace RCU, P list, Q list, que você vai fazer basicamente a troca, que é o momento do hide, você trocou, e aí você vai sincronizar, que é esperar aquele wait para poder deletar, e aí só depois que você esperou os últimos leitores do antigo, você pode dar um kfree no P, que é deletar. Então aí aqui tem os figurinhas também para mostrar cada passo. Então essa aqui é a nossa lista original, o P está apontando para o elemento que a gente quer trocar. Aí a gente fez um camalloc com Q, a gente colocou um novo elemento. A gente copiou os negócios do P para o Q, ou seja, agora o Q é uma cópia do P. E só também, para deixar isso claro, os quadradinhos que tem um contorno vermelho é porque eles têm leitores lendo eles, por exemplo. Tipo, alguém pode ter referência a eles. Alguém tem referência a algum desses elementos. Aí a gente fez aquelas nossas edições, tá vendo? Não tem problema a gente editar esse novo, porque tá todo mundo que lê só lê a parte de baixo aí dos vermelhos. Trocou os elementos. E aí esse momento do list replace RCU é o que vai fazer a troca do ponteiro, que antes ia para o P, agora está indo para o Q. E aí a partir desse momento, todo mundo que lê a lista vai passar pelo Q, não para o P mais. Só que o P ainda tem leitores, que é quem tinha lido antes da gente fazer a troca. E aí a gente vai chamar synchronize RCU, e ela só vai retornar quando ninguém mais estiver lendo P. Então, por isso que não tem mais o contorno vermelho, porque quer dizer que quando o synchronize RCU retornar, é porque ninguém mais tem referência a esse P. Aí a gente pode dar o kfree no P, porque ninguém mais está lendo, então a gente finalmente pode desalocar a memória e pronto, a gente fez a troca do elemento enquanto todo mundo estava lendo. A gente fez sem ter que impedir o trânsito. Então, só também explicar um pouquinho de como funciona por trás dos panos as coisas. Então, o RCU, primeiro tem esse conceito do publish subscribe, esse mecanismo, que eu já vou explicar ele, mas a ideia é que ele é necessário por causa de otimização, de que reordena as instruções e poderia dar problema. E também tem essa questão de como que ele detecta o final do grace period, ou seja, como que o RCU faz para saber quando ninguém mais está apontando para o antigo, sendo que ele não tem nenhum tipo de trava, né? Como que isso é feito? Então, primeiro, a questão do publishing. Então, aqui tem dois códigos, né? O primeiro, esse normal, aí seria não pensando em RCU, pensando como você faria uma troca de um simples elemento da lista ali, né? Não pensando numa lista, aliás, mas só um ponteiro de struct mesmo. Então você primeiro tem o P camalloc ali, você cria a estrutura, você coloca os itens nela, e você está fazendo esse GP, P, que seria... a ideia é que esse GP seria um ponteiro que qualquer outras threads poderiam estar lendo, como se fosse na lista mesmo. Então no momento que você faz esse GP igual a P, você está permitindo agora as pessoas podem ler esse meu ponteiro P. Só que isso é problema se você fizer desse jeito, porque existem otimizações que são feitas no código ou do ponto de vista do compilador ou do ponto de vista da arquitetura mesmo, o processador reordenar as instruções pipeline dele lá. Pode acontecer da linha GP igual a P acontecer antes das linhas PA igual a 1, PB igual a 2, PC igual a 3. E aí, se isso acontecer antes, você vai estar meio que publicando um ponteiro que tem umas informações inconsistentes. Você não inicializou o valor ainda e tal.
Então você tem que garantir que essa última linha GP igual a P só vai acontecer depois dessas 3 anteriores mesmo. E o jeito que você faz isso é com memory barrier, né, com barreira de memória, e é isso que essa é uma coisa que o RCU se preocupa. Então você pode ver que no segundo listagem de código aí, ao invés de fazer um GP igual a P, você tem esse RCU assign pointer GP e P, que basicamente faz isso. Ele vai garantir que ele basicamente vai fazer um GP igual a P, mas garantindo que isso só acontece depois das 3 instruções anteriores. Só para garantir essa consistência. E esse é o mecanismo de publishing, porque essa ideia de publicar, você está publicando os dados que você tinha preparado. E aí tem o lado de subscribe também, que é o lado contrário, né? Então, normalmente você também aqui teria um P igual a GP, e aí você veria se o GP deu null ou não. Basicamente você vai ver se o ponteiro está válido, e aí você vai fazer alguma coisa com esses PA, PB, PC. Esse é mais doido ainda, inclusive ele fala isso, né, no artigo da LWN, mas tem uma arquitetura que o Linux suporta, que é a Alpha, que pode acontecer reordenação nesse caso também. Tipo, pode acontecer do PA, PB, PC serem obtidos antes de obter o próprio ponteiro P, porque ele faz lá umas... O que era o termo que ele usava? Basicamente, tipo, ele chuta, assim, igual tem os mecanismos lá da Intel de tentar chutar as coisas e para ganhar tempo, né? Então tem essa arquitetura que faz umas otimizações aí também que poderia fazer, inclusive, esse código dar problema. Então, por isso que aí no RCU também você usa esse RCU, na segunda linha, RCU de Reference GP, que vai fazer a mesma ideia daquele anterior, de basicamente garantir, então, agora que essa linha vai acontecer antes do something with PA, PB, PC. E tem também a questão do RCU Read Lock e Read Unlock na parte de leitura, que é o que você precisa para dizer o que é a região crítica, né, do RCU, e aí você consegue saber o que tem que... Qual que é a região do código, né, que tem que acabar antes de você poder chegar na etapa de delete lá para poder deletar a estrutura interior. E aqui também, aquele é um exemplo que eu usei de ponteiro, só para ficar mais fácil de explicar, mas aí aqui também tem as mesmas funções, só que para lista, que é o que a gente usaria no caso que a gente estava vendo antes de lista mesmo. Né? Então você tem esse list add RCU, e aí você usa isso para adicionar um elemento na lista também com essa barreira de memória. E também tem o lado de subscribe, que aí você usa esse list for each entry RCU, que ele basicamente vai iterar por cada elemento da lista, igual tem a macro também para simplesmente list for each, né, da lista. Só que nesse caso é do RCU, é a versão da RCU disso, e tem também essas barreiras de memória. Aí tem a questão também da detecção do final do período, né? Então, a ideia disso é bem engenhosa, mas é bem simples. Basicamente, enquanto um código está nesse RCU, Read Side Critical Section, né, essa seção crítica de leitura, que é determinado pelo RCU Read Lock e Unlock, enquanto ele está nessa seção, ele não pode bloquear, ele não pode mudar o código não pode mudar para contexto de usuário, não pode ficar idle, basicamente é um spin lock. Então, como você tem essa restrição, basicamente, quando todas as CPUs fazem isso, então, por exemplo, você tem 4 núcleos no seu computador, só voltando um pouquinho, né? O que você está querendo garantir é que ninguém mais tem referência ao ponteiro anterior. Você sabe que essas threads que podem estar com o ponteiro anterior executando as outras CPUs, elas não podem dormir, não podem sair enquanto elas estão nessa região de memória. Então, basicamente, a partir do momento que cada uma das outras CPUs tiver trocado de contexto, tiver mudado para outra coisa, quer dizer que as outras sessões que estavam executando acabaram. E se elas acabaram, quer dizer que não tem mais nenhum ponteiro para o anterior, para o antigo. Então, basicamente, essa é a ideia. Quando
quando todas as CPUs elas fizeram alguma troca, algum bloqueio de contexto, troca de contexto, bloqueio, é porque todos não tem mais nenhum leitor da seção antiga lá de memória. Claro que pode ter outras threads agora que já começaram a executar de novo naquela região, mas aí é a região nova já está pegando um ponteiro novo, não mais o antigo. Então, é assim que basicamente que você sabe que todos acabaram de executar. A exceção é esse preempt RT, né, que é o config para real time do kernel lá, que, se eu não me engano, aí nesse caso você tem que usar contador por CPU também, é um pouquinho mais complicado. Mas então aqui só um exemplo de como seria a implementação simples, né? Então, o RCU read lock, ele basicamente incrementaria esse preempt disable, ou seja, ele desabilitaria a preempção com CPU-ID, ou seja, então quando uma thread entra na seção RCU read lock, na seção crítica, ela basicamente desabilita a preempção. Então ela tem que executar aquele código agora do kernel, não pode sair, trocar, tem que executar aquilo. E aí quando ela der um unlock, ela habilita a preempção de novo. Na verdade, decrementa o contador, né? Pode ter outras coisas impedindo a preempção. Mas o ponto é que aí ela reabilita, então pode trocar o contexto. E aí o Synchronize RCU, que seria a função que você usa para descobrir, que só retorna quando não tiver mais ninguém com ponteiro da estrutura antiga, poderia ser tão simples quanto um for each CPU run on CPU, ou seja, você pegaria esse cara que está esperando, né, o cara que escreveu uma coisa nova e quer deletar a estrutura antiga, ele basicamente tipo, rodaria em cada uma das CPUs, né, dos núcleos, porque isso só ia acontecer quando fizesse uma troca em cada um deles, né? Então seria uma forma bem simples de só retornaria essa função depois que ele rodou em todas, então ele garantiu que já teve troca em todas as CPUs e ninguém mais tem ponteiro para a estrutura antiga. Bom, de fato, o Synchronize RCU ele não é tão simples assim, mas acho que é mais por uma questão de performance. Mas aí o que ele fazia, ao invés de fato rodar em cada uma das CPUs, que é mais custoso, né, ele detecta quando que teve troca de contexto em cada uma das CPUs, só que isso é um pouco mais, também, se eu não me engano, era um pouco mais demorado, porque isso você detectar uma troca de contexto que aconteceu na CPU, pode acontecer depois, né? Não necessariamente vai acontecer assim que acabou a região crítica. Bom, então só também para finalizar, mostrar alguns exemplos que eu achei aqui no kernel exemplos não, na verdade. Aqui eu coloquei esse comando aí que é o que eu usei no kernel, mas para ver onde que estava sendo usado esse RCU, né? Então aí tem a contagem por número de arquivos, assim. Então, dependendo de quantos arquivos dentro desse subdiretório aí estavam usando o RCU read lock, né? Ou seja, tem uma região crítica de RCU. Então, por exemplo, aí dá para ver NetPV4 primeiro, né? Aí tem que include Linux também, por causa dos headers. Mas dá para ver que tem muito net. E, de fato, é o que mais usa, assim, no kernel. E FS também, né? Então, parte de sistema de arquivos e parte de redes é o que mais usa e faz sentido, porque são partes do kernel que você tem estruturas que tem muita gente lendo ao mesmo tempo, né? Tem vários threads que tem que ler e você não pode ficar travando cada um deles sempre que você for fazer alguma edição, né? Alguma escrita. Tem continuação aqui, mais uns. Mas, tem drive também, mas, por exemplo, também é driver de rede, acredito, né? Então, basicamente parte de rede e de rede de sistema de arquivos. E aí aqui também só tem uma tabelazinha que eu peguei de um artigo que fala do RCU, só mostrando, aí é um pouco mais antigo, né, pegando do kernel 3.16, mas mostrando quantos usos teve meio que de cada uma das partes do RCU, né, das funções que ele exporta. E o número 1, claro, é RCU Critical Sections, seria essa parte de RCU Read Lock e Unlock, que é
é o uso principal, né? Porque tem também, sei lá, de reference para você pegar o ponteiro, mas o que você mais vai usar com certeza para SEU é a leitura, né? Então você precisa declarar as seções críticas do SEU. É o que mais é usado. E é isso. Pô, muito maneiro, mano. Você tá falando do Alpha, tipo, eu não entendi. O RCU ele tá habilitado em todas as plataformas, em todas as arquiteturas ou tem arquiteturas que não tem RCU implementados? Não, em todas. Pelo que eu entendi, em todas. Pode crer. Porque se eles tiverem esse trabalho de fazer os negócios aí até pro Alpha, é porque deve ser em todas mesmo. Justo. E você sabe se tem outras plataformas? Ou tipo, uma parada do Linux, assim? Tem. Eu não sei se tem outras plataformas, mas eu vi que. Eu não sei se foi os mesmos caras que fizeram ou não, mas eu vi que existe, tipo, biblioteca em espaço de usuário também, que implementa RCU. Caraca. Aparentemente, pelo que eu vi na documentação do kernel também, tem patente nesse RCU aí, não sei, parece que foi uma ideia muito boa. Mas, pelo que eu entendi, tipo, dá pra usar livre, pelo menos. Mas tem a patente lá, acho que é GPL, né, tal. Então, mas aí tem a biblioteca de espaço de usuário que você pode usar RCU. E, sei lá, talvez tenha outras implementações por aí também. Maneiro. Eu baseei, tipo, a apresentação nesse primeiro artigo do LWN, vi um pouquinho também na documentação do kernel, que é a segunda referência. E essa terceira é um paper aí de 2017, né? Tipo, e é justamente pelo título, é tipo uma década depois. Então é legal que, inclusive, são os mesmos autores que fizeram o artigo original da LWN e fizeram esse paper aí. Então é legal para ver, tipo, que eles viram como foi a evolução, né, do RCU no kernel, como cresceu bastante o uso nessa última década. Então, tipo, ainda é bastante usado, é fundamental, usado por toda parte aí, mas principalmente na parte de rede e de gestão de arquivos. E, sei lá, também. Eles entram bastante detalhe em várias coisas lá que eu nem também me preocupei em ver. Mas também é uma referência legal se alguém quiser ler mais sobre. E alguém tem mais Alguém tiver alguma dúvidas, dúvida, comentários? críticas, sugestões, vou Adorei, compartilhar o slide para mim. adorei o slide, viu, cara? Valeu a pena. Você curtiu, né, velho? Tem RST. Foi mais rápido de fazer? Pô, Eu? Não cara, entendi. alguém falou alguma coisa? Inclusive as imagens, assim como você põe as imagens, você só referencia dentro? As imagens é um. Quer ver, isso aqui, por exemplo, né? Você faz um ponto, ponto, espaço, image, dois pontos e o nome do arquivo. Ah, que massa. E aí você pode passar um parâmetro embaixo também, tipo, dois pontos, width, dois pontos, e aí você pode colocar o tamanho da imagem. Porque, tipo, também ele tem certas limitações comparado com o LaTeX, né? Então, não tem, por exemplo, tipo, não tem como a imagem automaticamente ter a largura do slide. Você tem que colocar um tamanho estático para ela, basicamente. Mas, sei lá, não ficou mudando muito também. Mas funcionou muito bem, assim. Não tendo que fazer umas coisas muito mirabolantes, para isso aqui funciona muito bem. Massa. Esses blocos de código não é imagem, né? Não, é Formato. bloco de código mesmo, isso aqui. As tabelas também. Massa. No caso, você coloca também o tipo de sintaxe que você quer de highlight, né? Então aqui eu coloquei de C, por isso que dá o highlight certo. Funciona bem, assim. O RST-TPNF tem uns bugzinhos aí, mas eu tô lá agora no GitHub deles, que já crio umas issues, tentar consertar as coisas. Nossa, mas falando da apresentação em si, né, do RCU, achei bem massa. Assim, eu já tinha lido o artigo, mas você pegou assim, o core do artigo, o conceito principal, eu achei que a apresentação foi muito boa. E os exemplos de códigos também foi mega bom. Gostei bastante, foi legal para rever algumas coisas que eu não lembrava a parte interna, pelo menos como era feito as barreiras e a sincronização, foi massa. Legal. Valeu. Ellen, você lembra se no vídeo for Linux tem uma parada de RCU pros buffers?
Não lembro, não sei. Eu acho que não deve ser muito usado, não. Pode crer. Então, faria sentido ter até, né? Porque talvez eu não sei, os buffers no Video for Linux, eles costumam ser lidos por várias threads ao mesmo tempo? Então, acho que não. E tem o frame, né, que limita o tempo, então é uma coisa tão crítico no tempo, eu acho. Comparado Tá. com o File System e Networking. Entendi. Então nesse caso não faria muito sentido mesmo. Seria mais, acho que se fosse fazer um multicasting assim do frame para vários lugares ao mesmo tempo e tivesse que ir atualizando bem rápido, aí faria sentido. Eu acho que para encoders e decoders tem, né? Geralmente, por exemplo, você quer mandar pela internet seu vídeo, né? Você tem que passar pelo encoder, tá, enviar. Aí eu não sei, mas eu acho que é uma thread só, não deve ser muitos. Que fica com o stream. Pode crer. Bom, vou passar o bastão pro Tony então. Se ninguém tiver Parece que comentado. cortamos alguma coisa? Não, acho que isso aí me deu bastão. Passando o bastão então. Como é que eu. Fala, galerinha, beleza? Não tenho slides não, mas eu tenho. Dá pra ver minha tela aí? Sim. Show. Então, eu vou falar da documentação do kernel, essa página web aqui que muitos de vocês já acessaram. Como vocês podem ver, é uma página que tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. Inclusive, a gente teve uma sessão na Linux Plumber semana passada sobre documentação, e uma das coisas a ser melhorada é claramente o index, porque não é razoável você navegar isso aqui para achar o que você quer. Além disso, tem esse menu aqui que também tenta organizar, mas a ordem das coisas é super confusa. Tipo, você tem como implementar um driver, depois a API Core, depois locking, block e CD-ROM. Então, assim, tem muita coisa para melhorar. Essa é uma documentação que eu compilei agora. E o legal da documentação é que eu acho que é um espaço muito fácil de contribuir para o kernel. Primeiro porque você não está mudando o comportamento das coisas, então você não tem risco de inserir bugs no kernel, ou quebrar a build, sei lá. Mas ao mesmo tempo você tem que saber o que está fazendo. Então você obrigatoriamente tem que aprender alguma coisa, mas ao mesmo tempo não precisa ser tão profundo, porque você não vai ter que lidar com a parte de código. E o mantenedor, que é o Jonathan Colbert, que é o cara aqui do jornal LWN, ele é super acessível, já troquei umas ideias com ele, o Nicolas também é super fã dele, e enfim, um mantenedor super acessível para patches, e inclusive patches que pessoas estão começando. Então, hoje em dia a documentação, a maior parte a galera acessa pelo HTML, já foi por TXT já um tempo atrás. Talvez o Nicolas pode comentar depois sobre PDF e EPUB, mas a parte mais popular é o export em HTML. Então, a documentação é basicamente uma porrada de arquivo que fica aqui na pasta Documentation. Então, aqui você vai ter meio que separado essas pastas lá. E para você buildar a documentação, é só você dar um make HTML docs. Aí, se você rodar pela primeira vez, ele vai falar que você não, provavelmente vai falar que você não tem as coisas. Mas o Mauro, o detector do Virtual Linux, ele também é muito, muito ativo na documentação. Ele foi responsável por traduzir boa parte dos documentos em TXT para RST. Ele fez esse script aqui, em que ele detecta a sua distro. Aí ele fala, pô, você tá com as paradas erradas, não sei o quê, mas tudo bem, só roda esse comando aqui que eu vou te ajudar. Aí ele tem um comandinho que gera um ambiente em Python e outro comandinho que instala as dependências. Então o Mauro já facilitou bastante. E quando você roda isso aí, ele vai buildar a doc. Aí eu já buildei aqui, porque buildar a doc demora muito, demora mais compilar o próprio kernel.
Eu não sei se é porque a toolchain em Python, tipo, é uma parada multithreading, mas, tipo, acho que, sei lá, processamento de texto em todos os arquivos do kernel, acho que demora mesmo. Tá usando o "-j"? Não, ele já é multithread por padrão. Você não precisa passar J. O build dele sai usando todos os cores. E aí, enfim, eu já compilei aqui naquele momento culinária pra gente ficar esperando cozinhar a documentação. E quando você builda, você vê uma coisa que chama muita atenção, são os warnings. Você vê que tem vários warnings, coisas em vermelho. Antigamente era muito, muito pior. Tipo, eu compilei hoje, eu fiquei bem feliz que eu vi essa quantidade. Antigamente você realmente não se perdia ali nos warnings. E o número ideal de warnings em qualquer compilação é 0. Basicamente porque se tem uma porrada de warning, você não vai ver se você adicionar um warning novo. Você só vai seguir em frente. E esses warnings são relacionados a problemas de consistência na documentação. Então, o que significa? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Eu vou mostrar a documentação da parte do sistema de block, de storage do Linux, porque foi uma parte que eu mexi, umas funções que eu documentei aqui. Então, quando você vê um comentário em cima de uma função ou uma struct que começa com 2 estrelinhas, isso significa que esse é o comentário em kernel docstyle, que basicamente é algumas regrinhas para ter uma padronização de comentário. Então, aqui, a gente tem essa função aqui, que é block MQ submit bio. Então, aqui está o nome dela. Aqui você tem um breve resumo do que a função faz, e aqui vem os argumentos da função. Você coloca argumento, e você explica o que faz esse argumento. Aqui você pode ter uma explicação mais detalhada do que a função faz. E por último, você fala o valor de retorno. Então, essa função vai retornar um cookie. E aí, esses warnings são relacionados a problemas nesse tipo de comentário. Então, se você tem um comentário em que você não descreve todos os argumentos, ou você escreve um argumento que não existe, a documentação vai dar warning, vai falar, olha só, você descreveu um argumento, porque ele vai comparar o que você escreveu aqui com o que está aqui na assinatura da função. Então, ele vai falar, olha só, está inconsistente, atualiza a documentação. Então, uma coisa muito legal desse build das Nox é forçar os desenvolvedores a manter uma consistência entre os comentários e o código. Então, se você vai lá e você modifica a parada sem documentar, você vai apertar uns botõezinhos lá e você vai ser obrigado a atualizar. Isso num cenário em que não tem warnings nenhum. Então, a gente ainda está caminhando para isso, em que a gente vai chegar num ponto em que não tem nenhum warning. Então, esse aqui é um exemplo de função e um exemplo de uma struct. É assim que ela aparece. Você fala struct, você fala cada um dos campos da struct, o que eles representam. Então, esse processo, tipo, e tem muita struct pelo kernel aí que não está documentada ainda, tem muita função. Então, nesse processo de você pegar a função para documentar ela, ou pegar uma struct para documentar os membros, é um processo que você tem que dar grep, você vai colocar uns printk, você vai modificar, e você tem que aprender. E aí você vai mandar a documentação para o mantenedor, você manda tanto para o Cobert, tanto para o mantenedor do subsistema que você está modificando, e aí, geralmente, se for uma coisa super específica, geralmente o Cobert ele vai esperar que o mantenedor do subsistema fale alguma coisa, tipo, você concorda com isso? A parte técnica, e isso é um jeito legal também de validar se você escreveu tá certo. Então, você vai lá e escreve alguma coisa, você manda, ele fala, não é bem assim que funciona, vou explicar para você, ele vai lá e te conta uma coisa. As páginas da documentação são em RST, essa aqui foi a parte que eu escrevi, então é uma sintaxezinha bem cara de Markdown, assim. Aqui eu tenho uma introdução, tudo mais, falando de como funcionam as coisas, e no final eu venho e coloco assim, kernel doc, passo um arquivo, um source code, e aqui eu passo outro source code. Então, aqui que a magia acontece. Quando você fala isso, você fala assim, você pede para o build system incluir no seu arquivo as declarações de função e struct desses arquivos fonte aqui. Então, é assim que no final você tem esse resultado aqui. Deixa eu ver aqui, block, HQ.
Então aqui está o texto que eu mostrei agora. Se você clicar, tem até um botãozinho aqui para você ver o código-fonte, que é a mesma coisa. E aqui tem o textinho que eu mostrei, já compilado. E aqui no final, onde tem source code documentation aqui, ele começa a incluir as coisas do source code. Acho que depois de eu pelo menos eu comecei a muito consultava a documentação da parte struct muito pelo documentation, pelo HTML. Hoje em dia eu acabo vendo pelo código-fonte mesmo. Mas, não sei, eu entendo que, imagino que tem gente que prefira vir pelo site, talvez seja mais acessível. E aqui tem justamente o que eu falei. Aqui você tem uma struct, aqui você tem uma linha explicando o que a struct faz em alto nível, aqui você tem a definição dela com todas as linhas, e depois você tem uma descrição membro a membro. Então fala que, o que o membro lock faz? O membro lock protege a lista. Aí você vai e tem linha por linha. Então, e a documentação, tipo, apesar de ter muito arquivo aqui, como eu mostrei, tem muitas coisas que são desatualizadas e tem muita coisa faltando também. Tipo, o kernel é gigantesco, ele não consegue, ele cresce muito mais do que a documentação. Então, tem muita coisa a ser escrita ainda. E eu acho um processo muito legal para quem quiser aprender mais sobre kernel, dar uma chance para escrever um documentozinho que nem eu escrevi ali. Deixa eu ver aqui de novo. Porque o meu caso foi uma coisa bem parecida, bem o que eu estou escrevendo. Tipo, eu estava na empresa, eu estava no diário lá da parte de kernel, e aí o meu mentor falou, tipo, já que você vai começar a aprender storage agora, não tem a documentação sobre como funciona a parte de multi-kill de block.io. Então documenta lá. E aí eu fui lá documentar, e aí foi trabalhoso, mas no final eu aprendi, tipo, muito bem sobre como funciona cada dessas coisas. Eu escrevi a documentação, eu enviei o patch pro kernel, foi aceito, e agora qualquer pessoa que quiser aprender mais sobre multi-kill vai poder vir aqui e ler esse texto aqui, ao invés de fazer o processo que eu fiz inicial, que foi lá, ficar lendo código, ficar lendo paper e tudo mais. Então, tem esse caminho e também tem os warnings aqui. Tipo, se você conseguir zerar os warnings, o mantenedor da documentação vai ficar super feliz, emocionado, assim. É uma coisa que ele fala há vários anos sobre zerar isso aqui. É claro que muita gente sai adicionando warnings sem perceber. Enfim, é uma luta constante contra os warnings, mas tá quase acabando. Então, outro jeito também é você pegar e olhar os subsistemas, olhar os warnings aqui e tentar remover eles um por um. De um por um a gente chega lá. Inclusive, o Vitor tá aí, porque tem uns warnings aqui do KUnit aqui. Olha só. Eu vou falar com o pessoal lá. Beleza. Avisa a galera lá. E aí, por exemplo, se você for uma pessoa interessada em remover os warnings do KUnit, o Vitor pode te ajudar a explicar o que são cada um desses membros. Eu vou até abrir o código-fonte aqui. No include KUnit test.h. Aí ele fala... Putz, espera aqui, deu merda aqui, não. Função... Parâmetro nome não descrito, na linha 90. Então, se a gente for na linha 90... Oxi. Tururu. Não, tá aqui. Não sei como é que o veio parar aqui. Mas, enfim, provavelmente esse struct aqui tem aqui uma struct caindo no share source, tem o data, tem o free. Tá vendo? Tem o data, tem o free, mas ele não, esse comentário não descreve o name e não descreve o ref count e o node. Então é por isso que a gente está tendo esses warnings aqui. Então, se alguém vir aqui e adicionar name, blá blá blá, e ref count, os warnings, esses warnings específicos, esses warnings específicos já vão sumir já. Então, acho que é isso que eu tinha para falar da documentação. Aí alguns já sumiram, já o da linha 90 já sumiu. E, enfim, é isso aí. Dúvidas, comentários? Já mandou patch lá. Deixa eu ver como é que ficou o patch aqui.
Ficou bom, hein, cara? São duas linhas, blá 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 e agiosa. O Brandon vai sentar na hora, assim, cara. Ó, só uma coisa, velho. Acho que ela só aceita as coisas, mas acho que ela nem leu. Oi? Tem uma pergunta, talvez tenha explicado, eu não vi, mas tipo, como usado é essa documentação? Como é usada? Não, tipo, é a documentação padrão que a galera usa? É a documentação padrão, é a referência, é a documentação principal. Sobre se é o que a galera usa, acho que depende muito de subsistema para subsistema. Eu sei que a parte de kernel de GPU é muito sinistra, assim. Será que, deixa eu ver se ela está funcionando. DRM, então tem a parte de DRM é muito completa aqui dentro. Aqui, ó, tipo, tem toda essa porrada de documentação aqui, se você quiser escrever um driver do lado de kernel, né? A parte de Virtual Linux também é legal. Quando eu estava trabalhando com Virtual Linux, eu baseava na documentação. Tanto porque o mantenedor do mídia também faz muita coisa com a documentação, então acho que ele começou pelo subsistema dele mesmo. Então, a parte de mídia eu acredito que a galera use muito também. Você usa bastante, Ellen, para a parte de mídia? Uso sim, uso bastante a documentação do vídeo for Linux em geral. Aí, por exemplo, no meu caso, tipo, não existe documentação de Fulltext, porque, sei lá, uma parte meio pequena também. Então, eu só venho aqui para aprender coisas meio colaterais, assim, tipo, teve um dia que eu tive que abrir aqui para aprender timers de alta resolução. Aqui. Isso aqui. Timers. Aí eu vim aqui. Então, tipo, esse é o meu primeiro lugar que eu vou procurar. Não, mentira, o primeiro lugar que eu vou procurar coisa é o LWM. Eu vou procurar artigos lá para ver se tem algum. Porque os artigos da LWM são bem resumidinhos, né? Mas aí, se não tem lá. Ok, aqui, se você procurar timer, provavelmente já tem um. Timer. Provavelmente já tem alguma coisa. Acho que é isso aqui. Não lembro o que é, enfim. Mas tem um artigo de timer de alta resolução lá. Aí, se não tiver, vem pra cá. Então, acho que no geral é bem usado, assim. Tipo, mas meio que depende de onde você tá trabalhando. E tem traduções também. Tipo, são poucas traduções. Mandarim. É mandarim isso aqui, Italov? Mandarim, né? E mandaram alguma coisa no chat. Ah, tá. Tá. Então, é mandarim, é italiano, coreano e japonês. Então, se você quiser trabalhar a sua terceira língua, isso também pode ajudar a traduzir. Mais alguma... Documentação BR tá faltando, hein? Documentação BR tá faltando demais, cara. Tá zero documentação BR. Mas... Nossa, mas é trampo demais, cara. Tipo, nossa. Coragem. Isso Acho que o maior problema é manter atualizado, né? Sim. Então, aqui começa com o disclaimer falando, tipo, pô, ninguém garante que... Aqui, ó, a gente tenta fazer o melhor, mas ninguém garante que tá atualizado. Mas, tipo, a cada merge window você tem que vir e adicionar, tipo, 300 linhas, sabe? É pesado. Tipo, é um esforço... Tipo, aqui tá falando que quem mantém é um cara só. Deixa eu ver aqui se isso aqui tem mais pessoas. Putz, nem sei o que... É complicado, tipo, parece aquela brisa, tipo, quando você vai na Wikipédia, tem a Wikipédia em português e a Wikipédia americano, tá ligado? E, tipo, era pra ser a mesma coisa, mas não é, tá ligado? Então... É o mesmo feeling, tipo, todo mundo que... Tipo, eu mesmo fui contribuir, eu contribuí logo de... Quer dizer, não que tenha em português, mas enfim, eu contribuí logo em inglês, e é o natural de todo mundo, então, tipo, o conteúdo global é muito mais gerado em inglês, e tem que ser um esforço, putz, muito esforçado aí, tipo, muita paixão e tempo e gostar de traduzir. Mas no kernel docs que você inclui documentação do código para essa página, como funciona a tradução? Nossa, boa pergunta. Eu vou navegar no italiano aqui, um momento. Quer dizer, Eu tava pensando, Uma foto tipo, que só tem inglês mesmo.
Mesmo se você usasse, se você fizer fazer tipo, um programa que tenta traduzir automaticamente, porque tem muito termo específico, então não funcionaria também. Para poder fazer um grande patch, assim, mas não... Pode crer, ia ficar pior, né? Tipo, ia ficar uns termos que, tipo, você esperaria que se fosse em inglês, mas tem em português você não vai entender. Tipo, caroço Linux, sabe? Imagina traduzir kernel para caroço em todas as... Segurança de caroço. Então, é difícil. Putz, Ale, eu tô numa curiosidade também, mas eu... Putz, sei lá, não sei onde eu clico, não. Não sei como chegar lá. Porque tipo, o meu documento, por exemplo, não tá... Eu já vi que não tá aqui porque não tem nada de bloco aqui. Talvez no mandarim aqui a galera esteja... Não, acho que não. Sei lá. Então, mas a diretiva para fazer aquilo é um kernel doc direto no RST, né? Então, eu aposto que então. ou eles incluem direto do fonte em inglês mesmo, ou ele nem usa o kernel doc e vai lá e escreve na língua dele mesmo, no texto direto. Nossa, cara. E aí... Nossa, pode crer. Mano, talvez esse seja um próximo projeto kernel, né? Uma infraestrutura de manutenção de traduções que as coisas... Implementada por AI. Sim. Você pluga o kernel no Google Translate ali, coloca para rodar à noite. Inúmero Magic de Linux. Registre de cambiamento. Mano. Enfim. Se alguém quiser traduzir aí, manda ver, gente. Então, sacanha. Alguém tem alguma dúvida? Uns comentários de documentação? Bora contribuir aí. Bora contribuir, mano. Falou tudo. Ah, Nicolas, fala pra gente do... Fala pra gente como faz pra exportar em PDF. É a tristeza de instalar o LaTeX e fazer um make PDF Docs, né, hoje em dia. Existe um esforço de fazer funcionar com o RST tipo PDF, que aí não precisaria de todos os milhões de pacotes do LaTeX, mas aparentemente isso está meio longe ainda. Mas um dia a gente chega lá. E o que falta são as mudanças. Tipo, por que esse software não funciona no contexto do kernel? É uma boa pergunta. Beleza. Assim, pelo que eu conversei lá com o Corbet lá na Plumbers, eu entendi que ele deu a entender que, tipo, tinha um problema antes na parte do Sphinx mesmo. Porque ele falou que precisava fazer primeiro o Sphinx funcionar bonitinho, né, com o kernel. Mas, assim, pelo que eu entendo, já funciona, né? Só que, sei lá, não sei se talvez esses warnings aí atrapalhem, alguma coisa assim. Pode crer. É que eu acho que tem alguns hacks ali, tipo, para o kernel doc funcionar, né? Porque o kernel doc não é uma parada que tem no Sphinx de verdade, assim, né? Sim, sim, sim. Então... É que o RST ele é uma linguagem ali, um formato que permite extensão, né? Então aí o kernel vai lá e define, tipo, os tipos deles lá. Eu esqueci qual que é o termo certo agora para isso, mas aquele ponto, espaço, alguma coisa, você pode criar o seu, né? Então eles criaram o kernel doc, tem um kernel image que suporta SVG também, que não é uma imagem, né? Mas um vetor, e aí ele renderiza na hora. Tem até, eu tava vendo, tem até um kernel render, que você pode passar a sintaxe daquele dot, igual a gente viu lá na oficina do Vink, né, quando a gente fez, que a gente usava aquele dot para fazer meio que um fluxo, não um fluxograma, né, mas um diagramazinho de como as coisas se conectam. Então você pode usar o kernel render também para escrever naquela sintaxe dentro do próprio RST, e aí ele renderiza para você na hora já. Bem lembrado. Foi o que mergei também a documentação do Vink. E eu, pode crer, eu coloquei o ponto dot lá. Aí sim. Então, a toolchain de documentação também é muito maluca. Tipo,
o script que percorre cada arquivo fonte extraindo os kernel docs que eu mostrei é o script em Perl, tipo, muito, muito doido, assim, escrito há 20 anos atrás, e cheio de hack. E também o Colbert também falou que ele gostaria muito de ver esforço nesse sentido, por exemplo, traduzir aquilo lá para Python ou dar uma limpada aquilo lá. Então, esse também é um ponto que as pessoas podem contribuir. Por exemplo, sei lá, você não sabe kernel, mas você sabe Python, às vezes é um lugar para trabalhar. Aliás, tipo, pelo que eu tava vendo, o script de achar do Sphinx pré-install pelo que eu entendi, o Mauro fez recentemente em Perl também, né? Nossa, então ele é o culpado de tudo. Então, tipo, sei lá. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que esse script deve ser recente. E eu vi ele lá, não entendi nada. E, enfim. Mano, esse é o sentimento. Não entendi É nada. difícil de manter isso aí. Pode crer. Mas acho bom citar também que, tipo, tem essa questão do toolchain aí do Sphinx, e inclusive na própria documentação do kernel fala dessa questão aí de virtualização, né? Então, inclusive o script do Mauro também, que, tipo, a ideia não é você simplesmente rodar o Sphinx na sua máquina, você tem que fazer um virtual env aí, um ambiente virtual do Python, para instalar as coisas na versão certa, porque inclusive, se não me engano, a documentação do kernel atual não está suportando o Sphinx maior que 3.0. Então, lá na parte de virtual, eles tipo, pinaram ali o Sphinx para acho que 2.4, e é isso, assim, porque está quebrado, e isso é uma outra coisa que tem que consertar também. Pode crer. Isso eu acho que é uma prática bem comum, assim, em Python, né? Quando eu trabalhei com Python, a gente usava isso também. Uhum. Quer dizer, não lembro, na real. Não sei se estou falando a verdade, mas não lembro mais. Mas acho que a galera de Python sempre preza pelo virtual env ali para ter aquele gostinho de dockerização ali. Sim. Ter as coisas Mesmo. Mas o fato do Sphinx, da última versão do Sphinx, ou melhor, das várias últimas versões do Sphinx não estarem funcionando, a documentação do kernel não está funcionando, é um problema. Sim. Eu abri o script já em Perl mesmo. 2022. Não é? Então, o Mauro tá aí sedimentando o mercado para ele de Perl. Pode ser. Quando dá pau, só vão poder pagar ele, né, mano? Então, todo mundo de obra de Perl. É isso então? Acho que pode parar a gravação. Só aproveitando a deixa, também vou falar do... O Corbet até comentou na Plumbers, né, que é uma coisa legal também, que caso tenha mais gente queira mexer nessa parte de Python aí, do kernel. Como tem umas pessoas no kernel que não curtem muito RST, tem esforços para tentar fazer... O RST já é bem próximo de texto TXT mesmo, mas tem esforços para tirar mesmo qualquer sintaxe que puder. Então, por exemplo, antes, para você fazer uma referência cruzada para uma função no kernel em algum documento, você tinha que fazer : C, : func, aí você colocava apóstrofo, e aí você escrevia o nome da função e fechava apóstrofo. Só que aí fizeram já meio que uma extensãozinha ali, é um script em Python que roda, que ele basicamente ele passa pela documentação do kernel e ele vê funções, simplesmente tipo uma regex zona mesmo, e aí já substitui isso por uma referência cruzada. Então, você não precisa mais fazer : C, func, você simplesmente escreve o nome da função, abre e fecha parênteses, ele detecta e faz a referência, e é isso aí. Então, eu esqueci de mostrar, mas quando você está escrevendo documentação e você referencia uma função, ele gera um linkzinho que você clica, tipo, se a documentação estiver documentada, ele vai gerar um link, aí você clica no link, aí você vai cair lá na página, na seção certa, com a documentação da função, se você quiser saber mais. Então, fica muito legal de navegar, assim, você não precisa ficar voltando pro código para dar grep, assim. Então, esse negócio do func é uma coisa que eles fizeram, mas tem, por exemplo, para você referenciar struct em C,
você ainda tem que fazer C, type e colocar o nome do struct. Então, uma das coisas que o Courbet falou que queria tirar é isso. Também fazer uma detecção automática desses struct aí, já referenciar. E, enfim, vai deixando o texto mais TXT mesmo. Fica mais fácil de ler quem tiver no editor de texto, né? Bom, e a programação de semana que vem? Leandro? Acho que eu vou parar a gravação já, então, né? Beleza.